Fala pessoal do Papo SST, quinta-feira, 19 horas, é com a gente aqui na Auditar Soluções, no Papo SST, no estúdio PI Connect, com o nosso novo operador, Valdez. É isso aí. E hoje, Rafael, um tema que eu posso dizer é o mais crítico até então que a gente viveu aqui nessas 32 episódios de Papo SST. Então eu até deixei ele copiado aqui que é para não esquecer. Obra interrompida, vida perdida, o empresário pode ser criminalmente responsabilizado. E nós temos esse tema, essa conjuntura, porque nós entendemos que na segurança do trabalho ela sempre tem esses episódios de vidas perdidas. E as normas de segurança do trabalho, Lucas, atualmente elas são atualizadas, mas mesmo assim os empregadores eles não levam isso em consideração. Infelizmente a gente perde vida, que é o bem mais precioso de toda a nossa humanidade. Não tem outra coisa, não tem nada que vá substituir uma vida perdida. Nada, nada, nada. E nós, de fato, trouxemos esse tema com um especialista, um advogado criminalista. Ele passou na OAB, acho que foi em 2007, se não me falha a memória. 2007 mesmo. 16. Em 2016, Isso, aí 17, o senhor fez a especialização em gestão de segurança pública. Então a gente trouxe esse tema justamente para poder entender o que ele pode ser responsabilizado, se não pode. Porque, pessoal, muita gente diz, CNPJ é CNPJ, não é um coração. Mas tem um CPF ali atrás, que é o que faz aquele CNPJ prosperar, crescer. E a gente tem que ter essa conexão dentro do CNPJ, que existe pessoas que fazem gerir. E a gente aqui do Papo SST, que trabalha a parte de saúde e segurança do trabalho, nós entendemos que a segurança do trabalho ela não pode ter uma brecha para um acidente. Não pode ter essa brecha. Por quê? Como nós tivemos aqui o episódio com o engenheiro Gilson, ele disse assim, e isso me marcou muito. Dentro de todo o processo de trabalho, não existe, de forma alguma, o acidente ali no meio. O funcionário ele não sai de casa querendo se acidentar. Ele não vem trabalhar, hoje é meu dia 10, hoje é meu dia de me acidentar. Vou me acidentar nesse processo aqui. Ou o processo... Vamos falar um pouquinho do processo aqui da gravação. Venham gravar, mas dentro do processo tem um acidente. Isso não existe. Então ele falou isso muito claro e mexeu comigo, porque eu já trabalho com segurança de trabalho de 2014 para cá. E a gente sempre lidar com essas situações. E eu queria já entrar no tema se o empresário ele pode ser responsabilizado criminalmente numa situação dessa. Essa é a minha primeira pergunta. Mas antes disso, nós vamos fazer um breve comentário sobre quem é a pessoa que está do outro lado aqui. O senhor é Lucas Cardoso, formado em 2016, passou na UAB em 2016, não é isso? Mestre em Direito em Instituições de Sistema de Justiça em 2022 pela UFMA. Pós-graduado em Ciências Criminais em 2019. Especialista em Gestão de Segurança Pública, 2017. Especialista em Direito Constitucional, 2021. Pós-graduando em Direito Penal. Pesquisador do Núcleo de Estudos de Direito Sanitário. Bacharel em Direito, 2015. E o senhor também é bacharel em Segurança Pública pela UEMA em 2006. O senhor é servidor público desde 2004. Toda essa conjuntura, eu tenho certeza que esse tema ele vai discorrer e vamos tirar muitas, como eu posso dizer, dúvidas dos nossos telespectadores. Porque, Lucas, aqui no podcast, não é nós temos sim os funcionários, nós temos os técnicos de segurança que assistem, mas nós temos muitos empresários que assistem. Então você vai estar falando direto para esse pessoal. O que eles devem fazer, como proceder, se a gente vai ter essa responsabilidade. E aí eu já deixo a minha primeira pergunta. O empresário ele pode ser responsabilizado criminalmente em um acidente fatal?
Bom, pessoal, tudo bem? Novamente passando aqui por Teresina, aproveitando o convite. Estamos aqui batendo esse papo no Papo SST. Então, me sinto muito honrado e lisonjeado pelo convite. De prontidão, logo aceitamos. E vamos conversar sobre esse tema, que é um tema de extrema relevância. Tema muito importante porque nós estamos falando de vida. São vidas. E você bem frisou. O funcionário, e eu acredito que nenhuma pessoa, nenhum ser humano, ele sai da sua casa com a intenção de dizer: hoje vou me acidentar, hoje vou perder minha vida. Até podemos ter uma situação dessa dentro do direito criminal, trazendo para o direito criminal e para a segurança pública. Somos hoje major de polícia, estamos major de polícia, já temos aí 21 anos trabalhando na segurança pública, a gente já viu de tudo um pouco. Mas a não ser que a pessoa esteja num surto, numa situação ou numa ideação suicida, para pessoas querer tirar a sua própria vida. Mas fora isso, um ser humano que sai normal de casa para trabalhar, para estudar, ele não sai na intenção de se machucar, de perder sua vida. E aí, a pergunta central: o empresário pode ser responsabilizado criminalmente? Pode. Pode sim. Nós temos situação, e eu vou já explicar para vocês, de que ele pode sim ser responsabilizado. Existe uma coisa no direito penal, lá no seu artigo 13, parágrafo 2º do direito penal, que ele fala da omissão. Porque assim, Código Penal, ele tem sua parte geral, sua parte especial, onde traz os crimes. A parte especial, ele diz aquelas condutas, aquilo que eu fizer que pode ser considerado crime. Mas ele deixa bem claro que a pessoa só responde pelo crime quando ele age com dolo. O que é isso? Com a intenção. Eu queria que aquilo acontecesse. Fui lá e fiz. Não vai entrar nessa doutrina em si, mas basicamente é isso. É quando você tem a intenção de fazer. Mas existe alguns crimes, e tem que estar previsto, onde você pode responder por omissão. Tá? Nós temos alguns crimes que a gente responde por omissão. E essa omissão, ela tem a previsão nesse artigo 13, parágrafo 2º. Então, resumindo, eu só cometo crime se for com dolo. A exceção é a culpa. Quando eu fui negligente, imprudente ou imperito. A imprudência é um agir, é uma forma positiva da culpa. A negligência é um deixar de agir. Aí já é uma forma negativa. Eu deveria fazer algo e não fiz. Se acontecer um resultado, eu posso ser responsabilizado criminalmente, desde que tenha previsão. E se nós estamos falando de lesão corporal, existe ela culposa, tem a previsão. Se nós estamos falando do homicídio, que é quando uma pessoa perde a vida, ele também tem previsão na forma culposa. Então vamos alinhar isso daí. O artigo 13, parágrafo 2º, ele diz que a omissão, ela é penalmente relevante, que é isso, que ela interessa para o direito penal. Ou seja, vai interessar quando essa omissão, ela parte daquele omitente que tinha o quê? O dever de agir. E aí é onde entra o que você me perguntou. O empresário pode? Pode. Desde que ele, e se ele é o empresário, se ele é o dono da obra, se ele é o diretor, se ele é o gerente da empresa, se de alguma forma ele responde pela empresa, ele toma decisões, se de alguma forma ele faz isso, ele enquadra-se dentro do parágrafo do artigo 13º, parágrafo 2º, artigo 13, parágrafo 2º, ele se enquadra. Então ele vai ser uma pessoa que se omitiu e que, para o direito penal, ele é penalmente relevante, porque ele tinha o dever de agir. Então, a partir do momento que ele deveria, por exemplo, cuidar das normas de segurança, fornecer os equipamentos, propiciar o que está inclusive na Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela garante o quê? Um ambiente de trabalho seguro. Pode ver lá. E de quem é essa obrigação? Do empregador. Então isso é constitucional. Estou falando aqui do Código Penal, mas eu estou lembrando da Constituição. Você falou muito bem a respeito do direito à vida. Está lá no artigo 5º da Constituição, o direito à vida. É uma garantia fundamental. Entre as garantias fundamentais, gente, é natural, elas não têm, digamos assim, preponderância de uma para outra. Não tem uma que vale mais do que a outra. Então, por exemplo, o direito à vida, ele é absoluto maior do que todo mundo? Não. Mas
Lógico que vocês há de convir comigo de que para eu exercer outros direitos, eu preciso ter o direito à vida respeitado. Um direito a um trabalho digno, um direito de ir e vir. Eu tenho que estar vivo. Então ele é um dos mais importantes. Embora em algumas situações, quando a gente conflita com outros, pode ser que ele seja deixado de lado. Mas numa situação dessa que a gente está trazendo para o ambiente do trabalho, para mim exercer todas as outras situações, eu preciso que esse direito à vida seja respeitado. E isso está lá, desde o ambiente seguro, que é quem deve garantir, o empregador, o dono da obra, como também ele tem que propiciar todos esses equipamentos. E a partir do momento que ele falha, vai ser uma omissão penalmente relevante para o Código Penal. E Lucas, com uma resposta dessa a gente podia até encerrar o programa aqui. Mas, dando continuidade, nós entendemos também que os empresários eles gostam de terceirizar a obra. Sim. Digamos aqui, se eu fosse empreiteiro, tivesse um grupo de trabalhadores trabalhasse para você e eu contratante, eu iria ele contratar para executar minha obra, no caso terceirizando a situação. Quando eu terceirizo a obra aqui, vamos para a parte criminal que a gente está tratando, eu estou dividindo essa responsabilidade contigo ou a responsabilidade é toda minha? Vamos lá. O que a gente fala é questão de ter responsabilidade solidária. A gente vai ter que ver nessa terceirização aquilo que vai se enquadrar de responsabilidade do que pegou o serviço, no caso do terceiro, né, da terceirizada. Sim. Mas não vai eximir a responsabilidade do dono da obra, originalmente, porque é dele. A obra é dele, ele que pegou. Ele está contratando ali que é previsto, que é legal, uma terceira para poder executar um serviço, mas de uma obra dele. Então ele vai ter a sua responsabilidade. Lógico que, para o direito penal, o que nós verificamos é que a gente tem que individualizar as condutas para responsabilizar cada um. Eu não posso estar querendo assim, fulano fez e eu vou passar para o outro, não. Mas isso quando eu estou falando de pessoas físicas, né? Na verdade, pessoa jurídica, para o direito penal, nós não temos legislação específica para o direito penal. Nós temos a lei de crimes ambientais, onde ela responsabiliza, a legislação que responsabiliza criminalmente a pessoa jurídica na lei de crimes ambientais, porque ela traz lá. As empresas serão penalizadas civil, administrativamente e criminalmente pelos atos dela. Beleza. Mas nós temos entendimentos jurisprudenciais, ou seja, julgados, e doutrinários, ou seja, estudiosos do direito, que eles admitem ser perfeitamente possível atribuir-se responsabilidade também nessa área da questão do direito do trabalho, para a justiça do trabalho. Não vou muito longe, mas a gente pode citar o caso da Arena Corinthians. Lá nós tivemos um acidente, se não me falha a memória, com andaimes, e aonde ficou uma divergência de quem seria responsabilizado, os donos e diretores da obra, engenheiro responsável, aquela coisa toda, não bateram o martelo, mas reacendeu o debate da responsabilização de um CNPJ nessa situação. Mas nós tivemos outro lá também, se não me falha a memória, em São Paulo, que foi a questão de um desabamento. Só que esse desabamento lá foi diferente. Por quê? Lá foi responsabilizado o dono da obra e o engenheiro da obra. Por quê? Porque esse desabamento ele já tinha sido notificado. Várias vezes ele tinha sido alertado. E o pessoal responsável pela obra fez o quê? Ignorou. Foi negligente, né? Foram negligentes. Aí entra naquela situação que eu falei. Qual foi o resultado? A morte de 2 trabalhadores, ou seja, perderam a vida. No Código Penal, artigo 121, matar alguém. Posso matar com a intenção, que é com dolo, ou por culpa, recaindo na negligência. Deixar de fazer. E aí a omissão do artigo 13, parágrafo 2º. Se era alguém que tinha o dever de corrigir, era perfeitamente o dono da obra e o próprio engenheiro. Eles tinham o dever de agir. Então essa omissão, ela é penalmente relevante, ela interessa para o direito penal. Então o direito penal foi em cima deles. A empresa respondeu, mas eles, o CPF, eles foram responsabilizados por homicídio culposo. Mas nesse caso em específico, o fato deles terem sido notificados
muda o entendimento de culposo, porque quando você notifica a empresa de uma situação que possa vir a acontecer e ele negligencia, então o entendimento eu mudo. Eu tô, na teoria, eu tô sendo culpado pelaquilo porque eu não tomei nenhuma ação. A priori é o culposo. A priori. A priori é o culposo. Homicídio culposo, a pena maior, acho que 1 a 3 anos, se não me falha a memória. Mas, dependendo da gravidade, dependendo da notificação, dependendo de quantas vezes for alertada, dependendo do risco real e iminente de acontecer, temos o que a gente chama de dolo eventual. Dolo eventual. O que é isso? Não é que eu tinha intenção, eu quero que eles morram. Não é isso. Mas eu assumo a responsabilidade, eu creio que foi aí a sua pergunta, pela produção do resultado. Então, quando eu ajo com dolo eventual, é aquela história do tanto faz como tanto fez. É previsto o resultado, que pode acontecer, e isso foi alertado várias vezes, mostrou, demonstrou e disse, olha, vai acontecer, vai dar um problema aqui. E a pessoa simplesmente ignora, ele está assumindo o risco na produção do resultado. E caso venha acontecer, aí ele pode até mesmo responder por homicídio doloso. E aí o doloso, a pena já é de 6 a 20 se for simples, e se for qualificado é 12 a 30 anos. Aí já fecha mais um pouquinho. E aí, Juliano, voltando um pouco para o início, ele falou da questão do processo de trabalho. O colaborador ele não sai para trabalhar com o intuito de se acidentar, né? Nós da segurança do trabalho, a gente avalia o processo, os riscos, e dentro dos riscos a gente procura ações para que aquele risco não cause dano ao trabalhador. E se você colocou um ponto, o cara sai para trabalhar, vai fazer todo o seu processo, se ele não tiver um surto, e aí entra o risco psicossocial, que é uma atualização da norma recente, que foi agora do último dia 26 de maio. Ixi, mesmo, bem atual. Mesmo que seja de caráter educativo, nesse primeiro ano, mas o empregador, ele tem a responsabilidade de gerenciar todos esses riscos. Seja ele físico, químico, biológico e psicossocial. Então, assim, ele fez um adendo a uma coisa atual. Então, assim, o trabalhador, quando a gente fala do empregador, ele tem a obrigação de gerenciar todos os riscos. É responsável também. É responsável pelo gerenciamento desses riscos. Então, assim, é bem atual. Então, ele pode responder também pelo fato dele não gerenciar o risco. Ele não pode querer se eximir da responsabilidade, né? Em virtude, dizer, não, mas foi por causa de um surto. Mas tinha que gerenciar, estava previsto. Você tem que... mas é um fator externo, mas você precisa identificar interno. Se eu não tenho, beleza. É um problema familiar, Sim. é algo hereditário, mas a gente tá mas falando mesmo dentro assim, da empresa. Mas mesmo assim que venha algo externo, mas ele tem que identificar e procurar minimizar ou eliminar. Exato. Não é isso? E podemos levar em consideração que o ambiente de trabalho pode ser o fator o gatilho de explosão. Gatilho chamado. Muitos dos psicólogos que a gente entrevistou aqui, nós entrevistamos 2 psicólogos, um psiquiatra e o assistente social. E o psiquiatra foi no fórum, que foi o Dr. Alan. E eles falaram, muitos desses têm problemas em casa. O problema que vai acontecer na empresa geralmente é o gatilho. É uma cobrança descabida, é um esforço exagerado na hora da cobrança. E quando o senhor fala desse surto, a gente entende que é justamente o que está atual. Nós tivemos no último trimestre afastamentos de psicossociais, cerca de 470 mil afastamentos. De 700 mil do INSS no modo geral, mais de 60% só de psicossocial, só de CDF chamado. Então são números reais, números atuais de 2023, 2024 e até 2025. Então a gente tem essa crescente, o governo teve essa sensibilidade quanto ao risco psicossocial, que eu acredito que ele vai ser educado esse ano, que é a proposta do governo é educar esse ano, mas a gente tem que sair do zero. Sim. Nós precisamos sair do zero, precisamos criar mecanismos, precisamos conscientizar mais, precisamos treinar mais. Quando eu falo sobre treinar, é justamente isso. É a pessoa assistir um episódio como esse, de alto nível, quando a pessoa vem com conhecimento na ponta da língua, inciso, norma e tudo, a gente entende que ela sabe do assunto. E a gente tá aqui justamente extraindo o melhor da pessoa. E quando a pessoa
vem com esse conteúdo todo, eu tenho certeza que você assistindo, você aprende mais. Mas a gente pode ser civilmente, criminalmente responsabilizado. Então eu preciso ter um olhar mais sensível quando o técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, ou o médico do trabalho, passa essas orientações dentro da empresa. Nós do Papo SST, nós temos esse cuidado aqui, de levar essa informação na íntegra. Nós somos o Papo SST com 30 episódios. A gente não fica só na segurança do trabalho. Porque a gente entende que segurança do trabalho ela faz parte de um elemento. É multidisciplinar. Do conjunto da obra. Então eu tenho segurança do trabalho no escritório de advocacia, que a gente vê advogados sendo mortos aí em razão da profissão. No exercício da profissão. No exercício da profissão. Então é um risco que ele está correndo ali. Que muita gente, mas aqui eu tenho um escritório de contabilidade e não tem um risco. Não corre risco. Não corre risco. E o risco que tem inúmeros casos aí que advogado perdeu a vida porque tá exercendo a advocacia e foi morto. Ou não é um risco? Risco à vida aí. Risco de morte que tem que ser gerenciado. Um advogado que estava saindo da delegacia com preso. Olha aí. Com cliente, no caso. E aí? Perdeu a vida Perdeu a vida. Imaginou que ele ia sair de casa e ia perder a vida? Ninguém imaginou uma situação dessa. Ninguém viu uma situação como essa. E a gente da segurança do trabalho tem esse olhar. Eu digo muito, quando essa última atualização da norma sobre o psicossocial, diz que quem vai precisar do psicólogo é o técnico de segurança. Porque tá saindo muita carga em cima dele. Mas vai precisar. Sim. Logo vai precisar, porque a parte de segurança do trabalho, ela cuida do funcionário. Ela tá entre a cruz e a espada. Ela tá ali ouvindo as demandas. É como se fosse um vereador. Sim. Ela tá ouvindo as demandas dos funcionários e levando pro patrão e ouvindo também dele. E ouvindo dele e tentando conciliar. Os dois para poder o negócio andar. E a parte do Tec Segurança, nós tivemos já muitos Tec Segurança que foram responsáveis criminalmente. Porque ele viu a situação, não tomou as providências devidas. Aí responde por omissão. Porque ele sabe. O técnico de segurança, ele tem essa ciência do que pode acontecer. Na segurança do trabalho, a gente trabalha com muito pronome se. Muito mesmo. E se acontecer? E se isso acontecer? E se isso? Então a gente levanta muitas hipóteses. É igual um gerenciamento. A gente vai gerenciar uma empresa na parte de segurança do trabalho. Se acontecer um acidente aqui, como é que a gente vai proceder? Para que isso não aconteça, como é que a gente faz? A segurança do trabalho é assim. Eu estou lhe explicando um pouco para poder lhe contextualizar no Papo SST e lhe trazendo para o tema. A gente precisa entender que o profissional técnico de segurança, se ele... Ó, o Cid de novo aí, ó. Caso ele relate para a empresa o acidente, aqui nesse processo pode acontecer um acidente, ele relatou e o empregador não fez nada, ele se exime daquela culpa do acidente, ele tá, digamos assim, não é liberto, ele tá, como se eu posso dizer, ele não sofre as sanções administrativas porque ele avisou. Com certeza, porque ele fez o papel dele, ele fez a parte dele, ele não foi omisso. Então ele fez, informou a quem de direito, e esse de direito foi que não tomou as devidas providências. Então eu não posso atribuir essa responsabilidade a quem fez a sua parte. Somente aquele que não tomou providência. É interessante que tu tentando me contextualizar a respeito da segurança do trabalho, eu vou trazer para minha área, a segurança pública. Que eu acho, aí pelo que tu falou e eu entendi, creio que se me corrija se eu não estiver falando besteira aqui. Segurança pública. Vamos citar um bairro aqui. Um bairro qualquer de Teresina aí. Disseu. Mas vamos lá. Eu tenho... É do operador. Do Valdez aí. Eu tenho o bairro Disseu, tá? E aí eu boto um policiamento. Digamos que eu tenho lá um tenente, um capitão que comanda o policiamento desse bairro Disseu. E aí passou o mês todinho fazendo policiamento, fazendo patrulhamento, moto, carro, PO, aquela coisa toda lá. E aí eu não tive arrombamento comercial, digamos. Não tive nenhum arrombamento comercial,
não tive nenhum disparo de arma em alguém, lesão ou morte. E aí eu não tirei nenhuma arma de circulação. Tipo, a polícia não pegou nenhuma arma. Num primeiro momento, a gente pode imaginar o quê? Alguns pensam assim a segurança pública. Mas essa polícia aí, sei não, esse caboclo não tá trabalhando não. O cara não pegou uma arma. O cara não pegou uma droga. Não, pô. Tá fraco. Não tá trabalhando. Mas qual é o papel da polícia militar? É preventivo. Não é preventivo? Então o que é melhor? É eu não ter. O fato de eu não tirar uma arma, o fato de eu não tirar uma droga, pode ser porque a droga não está circulando lá, a arma não está circulando lá. Não é um ambiente seguro? Não é esse ambiente que a gente quer? Pode ser que o pessoal percebeu que, rapaz, ali o policiamento tá tão bom que eu vou o quê? Eu vou me criar em outro lugar porque aqui eu não me crio. Se o cara não tá lá, os malfeitores, significa que o policiamento tá funcionando. Só que às vezes eles querem medir se o policiamento é bom ou não pela quantidade de arma apreendida. Pela quantidade de arma apreendida. Ah, aquele ali pegou 10 armas. Pô, aquele ali tá trabalhando. Aquele ali não pegou nenhuma arma, não tá trabalhando. Não. É porque o meu preventivo tá funcionando. Pode ser. Se o meu preventivo tá funcionando, faz sentido. Ah, rapaz, não tem arma. O cara não, rapaz, nesse bairro não disse eu não vou. Eu vou para outro bairro, circular com essa arma, tentar assaltar, tentar roubar o comércio, porque aqui a polícia não tá deixando. Então a gente tem que parar. Eu creio que é assim que é a questão do técnico de segurança do trabalho. Ele não é aquele que foi lá e um acidente iniciou, ele conseguiu evitar, não. É para nem iniciar o acidente. O trabalho dele é antes. Para não ter nenhum evento. Para não ter nenhum evento. Então, tu falou aí, eu tava visualizando, porque eu já escutei pessoas falando para mim isso. Eu disse, não, tu tá entendendo errado. O nosso trabalho, ele é preventivo. Se o preventivo funcionar, eu não preciso estar pegando ninguém, não. Por quê? Porque a pessoa não está tentando roubar, não está tentando assaltar, não está tentando matar ninguém na minha área, porque o meu policiamento preventivo está funcionando. Que é o caso que eu creio do... Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí eu garanto que realmente no Disseu não vai ter isso, porque aqui nós não temos milícia. Quem sabe que toda profissão, infelizmente, tem a galera que veste a camisa e faz um trabalho sério igual o seu, e tem aqueles que estão ali, independente se é servidor público ou privado. Tem gente que tá aí pra bagunçar mesmo, sujar o nome. Todo lugar, independente de onde a gente estiver. Essa situação, aí a pergunta antes falou, né, quando responsabiliza. Aí, por exemplo, foram notificados. Esses exemplos que eu dei trágicos, eles foram notificados. Então não seria justo, e aí eu tô falando não apenas de aplicar o direito, mas quando eu aplico o direito, ele tem que ter um ideal de justiça. Não adianta aplicar uma norma se ela não tá levando justiça. E aí, aqueles que informaram, eles têm que ser eximidos da responsabilidade. E a responsabilidade tem que cair aquele que tinha o dever, que foi informado e não fez. Vocês lembram do desastre que é considerado o maior desastre ambiental lá de São Marco, né? Onde muitas pessoas perderam a vida, né? Aquilo ali foi investigado, foi tudo analisado, e justamente para responsabilizar. Lá foi responsabilizada a empresa, porque é um crime ambiental. Crime ambiental, e temos essa previsão. Para a Justiça do Trabalho, nós já temos, né, autores renomados defendendo que pode, basta o legislador criar coragem e colocar o mesmo que colocou para o crime ambiental, colocar para a Justiça do Trabalho. Só botar no papel. Mas eles têm esse entendimento, eles defendem isso daí. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Por que pode no crime ambiental e na Justiça do Trabalho não tem? Quer dizer que uma empresa, ela pode ser responsabilizada porque ela polui o rio. Beleza? Pode, não pode? Pode. Responde criminalmente por isso. Mas ela não vai ser responsabilizada porque ela tirou a vida de um ser humano? Quer dizer que porque poluiu o rio... É um crime. E a vida do ser humano. Tá entendendo? Então, na verdade, a gente está atrasado. Estamos atrasados. Nós devemos legislar. Alguns autores defendem, é só criar o tipo penal para isso. Aí me pergunta, mas uma empresa CNPJ não pode ficar presa? Não pode. Então como é que ela vai responder crime se ela não pode ficar presa? E no contrato social não tem um CPF lá que responde? Nem tudo trata-se da prisão. No direito penal existem as penas privativas de liberdade, mas existem as penas restritivas de direito e multa. São esses três tipos. A única que ela não vai poder pegar por ser CNPJ é a privativa de liberdade. Não vou prender e botar dentro de uma cela uma empresa. Mas as outras restritivas de direito, sim, que é prestação de serviço à sociedade, serviço comunitário. É a questão da outra pena, que é a de multa,
e são pesadas, porque é um CNPJ, o dano é coletivo, então envolve muitas pessoas. A questão de reparação, então tem várias situações dentro das restritivas de direito, inclusive na questão de cassação, de autorização, tudo isso, que ela pode ser responsabilizada, que isso está previsto já no Código Penal, está escrito lá. Eu só me veio aqui a memória, ontem eu estava assistindo no YouTube a CPI das bets com a senadora Soraya, que ela até decretou voz de prisão a um dos envolvidos lá, porque o cara é sócio do outro lá e ele não conhece o sócio dele. Tem dois CPF no CNPJ, o cara não conhece. Aí ela tava alegando que ele tava mentindo. Na hora, né? E veio essa memória porque existe um CPF lá na CPI das bets. Eles estão investigando a empresa e estão chamando os sócios para falar do acontecido, como é que funciona e tal. Eles querem entender para poder legislar, né? Sim. O Senado. É porque às vezes o CPF pensa que ele está imune por causa do CNPJ. Mas não, se ele tem o dever, se ele tem o poder de agir e ele não age, o CNPJ responde, mas ele também vai ser chamado, nem que seja por omissão. Quando ele deveria agir e não agir. E tem que colocar isso na cabeça. A gente tem que ter essa ciência. Porque senão seria muito fácil as coisas boas quando acontece. Tô bem, tô junto, sou eu. É minha a empresa. Mas quando acontece a coisa ruim, em virtude de um relapso, de ter relaxado, de não ter se atentado, ou até mesmo ter ignorado, aí a empresa, não, é a empresa. O CPF aqui, o CNPJ ali. Não pode ser assim. Geralmente os problemas, eles vêm de tragédias e de situações extremas ao ponto de um funcionário perder a vida. Então a gente não está falando de um arranhão, não está falando de um prejuízo financeiro. A gente está falando de uma vida e, como você falou no início do programa, é algo que não volta. É algo intangível. Então, a gente tem que proteger, a gente tem que preservar. Nossa legislação, nosso ordenamento jurídico, ele gira em torno da proteção. Quando eu digo que eu tenho que ter, lá no artigo 7º na Constituição, um ambiente de trabalho saudável, é protegendo o ser humano. Quando eu tenho no artigo 5º a dignidade da pessoa humana, muitos outros derivam dele. Então, tudo isso que a gente faz, que se produz, gira em torno da dignidade e da vida do ser humano. Então, a gente tem que levar a sério. E eu digo também a parte do empresário, ele não tem a desculpa de dizer, não, eu não sabia. Não faz sentido. Ele não pode usar essa desculpa de não conhecer a legislação brasileira. Se vai empreender, o cara tem que, no mínimo, começar a estudar. No mínimo. Ah, começou ali na informalidade, eu comecei vendendo bombom, comecei vendendo capinha de celular, mas depois o cara tem que começar a estudar, porque vai entender sobre a parte jurídica, a parte contábil, a parte de RH, porque quando você começa a ter pessoas, começa a gerir pessoas, você tem que entender de tudo um pouquinho, ou ter uma empresa que cuide disso. Sim, compliance jurídico, compliance. Aí ele pega para cuidar disso para ele. Isso, aí ele pega a parte jurídica com o escritório de contabilidade, ou com o escritório de advocacia, ele pega a contabilidade com o escritório de contábil, assessoria com auditar soluções. Então aí ele fica respaldado legalmente. E entrando nessa conjuntura, nós da Auditar Soluções, a gente já passou por processos justamente que a pessoa chegou a perder a vida. E a gente, nesse caso, a gente chegou depois que aconteceu. Aí a gente trabalhou, fortaleceu a cultura da empresa, trouxe a parte de segurança do trabalho, mostrou para ele que é possível fazer o processo sem ter o acidente, e aí a gente consegue sair de um patamar para o outro. Que eu digo, quando a gente inclui a segurança do trabalho, a empresa ela sai de uma cultura ruim para uma cultura melhor, porque a segurança do trabalho ela visa prevenir. O trabalho essencial da cultura de segurança do trabalho é esse, é prevenir. Ela sempre vai trabalhar na prevenção. Infelizmente, Lucas, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, mais de 40 minutos já. E eu queria deixar que você deixasse um recado aos empresários que ainda não têm
essa percepção e que a parte do direito pode assegurar para eles, como pode realmente prendê-los. O que o Lucas, como advogado, diz? Rapaz, olha, quero que você dê uma orientação para os empresários aqui. Procuram uma assessoria ou tenta fazer tudo dentro da legalidade. Eu queria que você deixasse seu posicionamento quanto a isso. Lucas, antes de tu fazer a sua conclusão, eu fiz uma pesquisa breve aqui. Então, assim, no Código Penal, no artigo 132, diz lá, né? Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo, né? Ou seja, expor a vida ou a saúde de outro por meio de ato culposo é punido com detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, assim, já é previsto no Código Penal quando o trabalhador ele expõe, quando o empregador expõe o trabalhador a perigo a vida, né? Com a saúde dele no exercício do trabalho, né? Aí, resumindo, esse artigo se refere à conduta de alguém por imprudência, negligência ou imperícia, atos culposos, que coloquem em risco a vida ou a saúde de outra pessoa. Aí ela continua aqui explicando que é ato culposo, exposição ao perigo. Então, assim, no Código Penal ele já prevê uma pena para quem coloca o trabalhador em risco, né? Quem não tomar as medidas cabíveis corretas. Esse artigo 132, crime de perigo comum, que é o dispor a perigo e vida a outra pessoa, ele está dentro do título dos crimes contra a incolumidade pública, tá? E aí é uma situação onde você causou aquela exposição, e basta a exposição ao risco, eu não preciso ter a situação em si concreta, basta eu estar expondo, já estou cometendo, mas isso desde que não gere uma situação mais grave. Porque se tu verificar a pena, é uma pena mais leve. Mas se essa exposição do perigo, por culpa, ela der uma outra situação, é o quê? Aí qual é o mesmo? Relembra a pena? De 3 meses a 1 ano. Multa. Ou multa. 3 meses a 1 ano. Mas se essa minha situação tirou a vida da pessoa, aí ele vai para o homicídio culposo, que é 1 a 3. Tá entendendo? Isso aí é caso não tenha uma situação mais grave. Não tem? Pode responder isso aí. Isso aí acontece muito, né? Eu vou dar um exemplo mais prático desse crime do 132. Aqueles transportes clandestinos que o pessoal faz. Transforma o carro, tira banco, bota aquelas banquetas aí, sai transforma. O famoso pau de arara. Sim. Isso. Aquilo ali, totalmente contrário às normas de trânsito. Então, você tá um carro que veio do jeito, tu transforma em outro e coloca pessoas para estar transportando crianças. É esse crime bem aí, que a gente olha, que infelizmente é comum. Mas enquanto não dá errado. Não tá dando errado, tá indo. As pessoas estão fazendo, o outro compra o carro, quer fazer igual, vai ganhar dinheirinho, tudo bem. Mas enquanto der errado, entra nesse crime. E se desse acidente, a pessoa caiu, alguma coisa do tipo, lesão grave, ou uma lesão corporal culposa, ou uma situação do homicídio, a pessoa perdeu a vida, cai de um carro desse aí, bate a cabeça, dá um traumatismo craniano. Aí a pessoa vai responder no homicídio, não responde nesse daí, porque o outro a pena é mais grave. Tá? Então nós temos esses mecanismos. À medida que for agravando o problema, ele vai encontrando um artigo ele vai responder naquele que é mais grave, porque tudo é dentro daquela situação, da omissão penalmente relevante. Né? E aí o que ele perguntou, trazendo aqui, fechando para os senhores, tá? É a questão dos empresários, né? Que a gente tem que sempre trabalhar com a prevenção. Meu policiamento, ele é preventivo. Quanto mais eu puder evitar, pra gente melhor. Quando eu não tiver as pessoas arrombando, melhor do que eu pegar a pessoa que tá arrombando e levar a conduzir pra delegacia. É melhor eu evitar ele iniciar esse arrombamento. É melhor eu evitar ele tentar esse roubo, que do roubo é uma grave violência, às vezes um roubo gera uma morte, um latrocínio. Então, se eu evito a abordagem no roubo, eu diminuo consideravelmente o risco desse roubo evoluir para um latrocínio e alguém perder a vida. Tá entendendo qual é o poder da prevenção? Porque às vezes a ocorrência era uma coisa simples que evolui e torna-se uma coisa grave. Então, se eu consigo matar no simples, eu não vou precisar agir no mais grave. Então, essa mesma coisa que eu vou trazer da segurança pública cabe para a questão das empresas, para os empregadores. Haja conforme a norma. Existem as normas, essas normas estão lá, o pessoal fez. É aquela história, se tem placa, tem uma história por trás. Então cumpra. Tenha uma equipe para lhe orientar, para auditar os seus procedimentos, para agora verificar como é que está a tua empresa.
Assim, assim, assim. Olha, vocês estão precisando fazer isso. Corrijam essa postura. Porque às vezes a gente não dá valor. Ah, isso aqui é besteirinha. Isso aqui é frescura. Ah, não, vou me preocupar com isso. Mas é esse pouquinho que pode te gerar um transtorno grande lá na frente. Já tivemos situação de empresa fechar. É o que a gente fala morrer. Morreu a empresa em virtude de um problema que no primeiro momento era pequeno, mínimo, mas que você não tomou de conta e aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Então tenha uma equipe como auditar para lhe orientar os procedimentos. Ó, por aqui tu está fazendo certinho, isso aqui, faz por aqui. Tenha uma orientação jurídica, porque hoje em dia grandes empresas já estão fazendo muito isso. Em vez de eles esperarem o problema acontecer para eles brigarem no tribunal, eles já chegam com uma equipe e analisam meus procedimentos, que eu não quero que isso vá ao tribunal. Por quê? Porque demanda tempo, dinheiro, dor de cabeça. Então, se eu posso evitar ir para o tribunal, eu evito. Então, eu mato aqui no nascedouro. Não deixo se criar. Então, o melhor caminho é prevenir. E só pra fechar mesmo, eu lembrei do advogado. Tem uma Marcelo. novidade antes de... Pois pode falar. É do Enes? É, do Enes. E vai ser top esse Enes aí, viu? Então temos uma novidade, né? No próximo dia 7 e 8 de julho do corrente ano de 2025, estaremos no Enes, que é o Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. Vai acontecer lá no auditório da Uninova FAP. Tem programação durante toda segunda, dia 7, terça, dia 8. E aí nós teremos lá o podcast Papo SST dentro do evento, com um stand de vidro, uma coisa super organizada. Vamos lá estar entrevistando os palestrantes, as pessoas que estarão lá no ambiente. E aí eu vou deixar o link aqui, que ainda tem algumas vagas do evento, onde o estudante tem valor, profissionais da área tem um valor, convidados tem outros valores. Então vocês clicam nesse link e estaremos lá no dia 7 e 8 com o Papo SST acompanhando esse evento, que nada mais nada menos tratar de prevenção, de como as técnicas de prevenção, risco psicossocial. Cara, 2 dias falando de segurança do trabalho e falando de prevenção. Aqui vem pessoas de renomes nacionais, é um encontro nacional, vem engenheiro de todo canto do Brasil para falar de prevenção, e a gente vai estar lá no meio deles lá, entrevistando nesse bate-papo aqui informal, para levar informação para você. E se curtir esse vídeo aqui, eu vou fazer questão de convidar a pessoa que curtiu o vídeo. Se tiver no Enes, ele vai fazer a questão dele sentar aqui e ele sentir, conversar com a gente lá da parte de segurança do trabalho. E para fechar, queria agradecer que mais uma vez o seu Sim, a gente sabe que o senhor veio de São Luís, no Maranhão, aqui para Teresina, uma viagemzinha aí de 460 quilômetros. Veio para esse podcast que ele tá rompendo barreiras. Nós temos vídeos aí com mais de 2.000 visualizações, para mim é muito. Tem gente que diz que é pouco, mas são os invejosos que não tem o canal. Não tem uma visualização, não tem no uma. seu nicho de trabalho nós temos 22. Então a gente queria agradecer demais. Muito obrigado por você ter vindo. E só para fechar, eu lembrei do Marcelo, advogado trabalhista. Quando o funcionário ele tem assessoria com a empresa X lá, com auditar, ele tem assessoria com auditar, ele faz a parte trabalhista da empresa. Aí um funcionário quer adquirir a aposentadoria, ele vai lá, não, traz esse funcionário pra cá, que eu vou aposentar ele. Que é melhor, que aí ele mesmo leva o caso, ele sabe conduzir. Que aí se pegar um advogado mais esperto, aí querer botar a empresa na justiça, aí cria um transtorno, não, eu aposento o cara. Já tá no teu pacote aqui. Lembre, pegando o gancho disso daí, Ele já sana a pane logo. Até serve, né, de dica, né? Se o pessoal assim quiser, dar dica pros próprios empresários. O que tem que lembrar, gente? A prevenção, principalmente para você, empresário que está escutando, a prevenção, ela ainda está sob o seu controle. Então lembre-se disso. Prevenir está sob o seu controle, está debaixo da sua asa. Você ainda que dita as regras da prevenção. Porque depois que acontece o problema, aí ela já foge da sua esfera, da sua sala. Você já vai depender o quê? De outros que vão avaliar o problema e você não tem controle do que pode vir. Então lembre-se disso. Então prevenir depende de mim. Depois que acontece o problema, já não depende mais de você.
E aí, para finalizar, eu vou parafrasear um grande colega de trabalho, o Ademar, né? Ele tem uma frase interessante. O preço do reparo é infinito. Ou seja, a prevenção é infinita, né? Então, quanto mais prevenção você fizer, melhor para você e para sua empresa. Valeu. Acabou. É Acabou. o áudio do Galvão. Até a próxima.